Olá, vamos seguir com a nossa história. Foi lindo esse trecho final do vídeo anterior, né? Vamos continuar então. Agora, podia ver o delicado perfil da criança que estava sentada na margem do estuário. Um perfil que se erguia para o céu. O belo nariz apolíneo, a delicada curva da face e do queixo, a queda dos cabelos dourados, mostravam-se inteiramente desenhados como se uma luz interior brilhasse através de alabastro. É o menino, é Lucano, pensou Keptá, maravilhado. Levantou-se e encaminhou-se em silêncio pela margem abaixo, parando junto do menino, que nada via, observando como estava a estrela. Seus olhos azuis refletiam-lhe a radiosidade e ele sorria, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Estava muito quieto, como que encantado, sem pestanejar, o pescoço branco, limpo e liso, como que de mármore. Então, Keptá falou baixinho, para não sobressaltar a criança. Lucano, por que estás fora de tua casa a esta hora tão tardia? Lucano voltou vagarosamente a cabeça e sorriu. És tu, Keptá? Eu não podia dormir, por isso esgueirei-me para fora do quarto, pois tinha visto a estrela pela minha janela. Foi como se ela me chamasse e eu não pudesse desobedecer. Sua voz era serena e sem receio, e ele contemplava-o com seu respeito habitual, embora Keptá ainda fosse um escravo. Não podias desobedecer, com certeza, criança, disse Keptá, sentando-se ao lado de Lucano. Juntos contemplaram a estrela. Não é possível que ele saiba, dizia Keptá consigo mesmo, perguntando-se ainda: devo dizer-lhe o que significa? Esperou pela resposta, que veio, calada e firme. Não. Mas havia também uma ordem e um conhecimento seguido daquela palavra. Curiosamente, Keptá examinou o menino. Lembrou-se de que Lucano tinha uma forma particular de silenciar seus passos, aparecendo sem que se soubesse de onde, quando ele tratava os escravos doentes, e de que observava os tratamentos de Keptá do limiar de uma porta, por trás de uma cortina ou de uma distância tímida e ansiosa. Sua presença muitas vezes o irritara. Os meninos costumam ser animaizinhos indagadores, gostando de ver violência ou dor, alguma selvageria primitiva, animando-os e excitando-os. Keptá considerava Lucano dessa forma, até aquela noite. É uma estrela estranha, não é mesmo? Esperou atentamente a resposta. Sim, disse Lucano, é estranha e bela. Acho que ela nos está dizendo algo. Sua voz era de um jovem e não a de uma criança. E Keptá, que raramente o ouvira falar antes, teve consciência daquela voz pela primeira vez. E que achas, Lucano, que ela nos esteja dizendo? Lucano ficou silencioso. Suas sobrancelhas douradas contraíram-se. Não sei, mas sei que um dia
O que ela diz será revelado. Keptá teve um gesto de assentimento para si próprio. Pôs a mão morena no alvo ombro do menino e apertou-o. Isso eu sei, murmurou. Voltou Lucano para si e o menino, surpreendido, olhou para ele, tímida e atentamente. Keptá estudou a serena e bela face, os contornos fortes sob a delicadeza, a curva ardente da boca, a paixão nos olhos azuis. Eu vou ser teu professor, disse ele e sorriu. Assim foi ordenado esta noite pelo grande Diodoro. O rosto de Lucano irradiou alegria e espanto. E então, continuou Keptá com delicadeza, serás mandado pelo amo para Alexandria, a fim de que ali continues os estudos. Lucano agarrou a mão do escravo e beijou-a com veemência. Sou teu escravo, nobre Keptá, exclamou e apertou aquela mão morena contra seu peito, num gesto comovente de enlevo. Keptá pôs sua outra mão sobre a cabeça do menino, como se o abençoasse. Nunca tiveste medo de mim, Lucano? Não. O rosto do menino expressava admiração quando continuou. Eu tenho apenas honrado tua pessoa em meu coração, Senhor. Keptá sorriu, tristemente. Não me chames Senhor, Lucano. O nobre Diodoro não aprovaria. Ele tem um senso imenso da propriedade. Pensou em Diodoro, penalizado, e não com seu divertimento habitual. É verdade, pensou, que há coisas maiores e mais eternas do que suas absurdas e férreas realidades. Mas eu errei. Fui cruel na noite em que os escravos dançavam com tamanha algazarra, tentando desiludi-lo. Ainda bem que eu não o consegui. A estrela brilhava, resplandecente, seus raios alargando-se e apagando todas as outras estrelas e todos os outros planetas menores, fazendo-os correr através da curva do céu, rumo à aurora. Keptá tornou a contemplá-la, esquecendo Lucano. E este, fixando os olhos naquele perfil recortado, moreno e oriental, perguntou: quem és tu, Keptá? Keptá ficou silencioso por um longo momento, como se perguntasse coisas a si próprio e recebesse respostas. Depois, sem olhar para Lucano, começou a falar. Sou um caldeu. Isso contaram-me há muitos anos, embora eu não o soubesse antes, tendo vindo para a casa de Prisco como uma criancinha e escrava. Meu pai era um calu, que quer dizer sacerdote, mas até hoje não sei quem era a minha mãe. Há, contudo, uma viagem na qual eu ainda estava nos braços de minha mãe. Meu pai sabia coisas misteriosas e estava a caminho de um país distante. Seus olhos não se moviam da estrela, enquanto continuava. Ele acreditava erroneamente estar prescrito que lhe caberia ver. Calou-se e moveu-se inquieto. No caminho para o tal país, a caravana na qual ele e minha mãe viajavam foi atacada por ladrões e escravagistas.
Meus pais foram mortos. Eu, uma criança, fui vendido com os demais homens e mulheres como escravo. E Prisco comprou-me e levou-me para sua casa de Jerusalém, depois para Roma. Lucano esperou que ele continuasse, mas Queptá ficou silencioso. Seu rosto enigmático mostrava-se majestoso, tomado de frio e recolhido desgosto. Quem te contou isso, Queptá? Se nem mesmo o nobre Diodoro o sabe? Queptá olhou rapidamente para o menino e riu com ternura. Ah, estivesse interrogando o amo na minha ausência. Seu riso cessou bruscamente. Não te mostres tão embaraçado, menino. Não estou ofendido. Suspirou. Que isto seja o suficiente para ti, Lucano. Contaram-me, mas quem me contou, eu não te posso revelar. Posso falar-te, entretanto, sobre a Caldeia, ou a Babilônia, e sobre meu povo, e isso me foi permitido contar-te, embora não esteja ainda clara para mim a razão disso. Nós somos um povo tão antigo que os próprios judeus, que dizem ser muito antigos, não têm sequer uma lenda relacionada com nossa origem. Mas demos um Abraão aos judeus, que agora o chamam Pai Abraão. Viemos para a terra de Ur, procedentes de lugar que não ficou registrado, e tivemos outrora a mais florescente, sábia, urbana e madura capital que desde então houve sobre a terra. Seu nome era Bit Yaquim. É possível chegar a tamanha sabedoria, mas se tal sabedoria não tiver Deus, tomba-se na corrupção. Por que te sobressaltas assim, menino? Nada, sussurrou Lucano. Queptá, porém, deu-lhe uma ordem com seus olhos cavos, e o menino disse hesitante: eu estava pensando no Deus desconhecido dos gregos. Ah, sim, é o mesmo, disse Queptá, abstraído, e continuou. No começo e durante séculos, Bit Yaquim lembrou-se de Deus, floresceu e foi poderosa, e vinham sábios de todos os lugares para estudar com os seus Kalu, aprendendo alguns dos mistérios que lhes eram cautelosamente ensinados, bem como discernimento. E os sábios levavam aqueles conhecimentos para seus países. Um deles foi o Egito, e um homem chamado Moisés tomou conhecimento de tais mistérios através do Kalu, que recebera ordens para ir ao Egito e ensinar o jovem príncipe egípcio para além daquilo que os sacerdotes egípcios já sabiam. Ouviste falar em Moisés, Lucano? Sim, os judeus me contaram em Antioquia. Ele trouxe aos homens os mandamentos de Deus. Queptá suspirou e disse ironicamente: e há séculos os homens se têm ocupado assiduamente em transgredi-los todos. Lucano receou que Queptá o tivesse esquecido, pois que ficou silencioso durante muito tempo. Então tornou a falar. Porque os homens são homens, tornam-se orgulhosos, especialmente quando adquirem fama. Mesmo muitos dos Kalu tornaram-se orgulhosos, e quando isso aconteceu,
eles perderam sua sabedoria, pois que haviam esquecido de onde lhes vinha o conhecimento dos mistérios. Assim, tornaram-se charlatões em vez de sacerdotes e necromantes, já que se recordavam das palavras ocultas da magia, e usaram-nas para ganhos e maus fins. Tais sacerdotes, tão empenhados em crua magia, já não eram astrônomos, médicos, cientistas e sacerdotes. Eram homens maus, ocupados em vaticínios vulgares que passavam a seus filhos. E se um clero se torna decadente, o povo também se torna decadente. E toda a Caldeia, traída pelos seus sacerdotes, foi lentamente devorada pela corrupção. E anulou-se, caindo nas mãos dos inimigos. Se uma nação não tem Deus, terá de cair. Mas se uma nação tem Deus, nem todos os poderes do mal, nem todos os exércitos podem sacudir seus fundamentos. Não, nem mesmo que o mundo inteiro se organize contra ela. Queptá olhava para a estrela e seus lábios moveram-se silenciosamente durante alguns instantes. Assim, os bons Kalu, e bem poucos deles havia, deixaram a Caldeia chorando e foram para muitos países com os seus segredos. Nesses países, eles são os magos do Oriente, os médicos, astrônomos, vaticinadores para os eleitos, astrólogos, cientistas e metafísicos. Só eles saberão sempre quem são, porque se tornaram desconfiados em relação à humanidade e pelas mais excelentes razões. Formam uma fraternidade oculta e escolhem os que nela devem entrar. Agora, Queptá estava dando sua inteira atenção a Lucano e pensava consigo mesmo: por que estive tão cego? E então falou, e a voz era áspera e imperiosa. Esta não é uma história que irás aprender em Alexandria, e devo dizer-te que não a repitas para ouvidos moucos, Lucano. Não a repetirei, mas não a esquecerei, disse Lucano simplesmente. Queptá abrandou-se. Eu sei, criança, não há corrupção em ti, mas deixa-me continuar. Tão corrupta e orgulhosa tornou-se a Caldeia, ou Babilônia, que já não reverenciava os Kalu e não mais dava a si própria o nome de terra dos sacerdotes sábios, mas olhava cobiçosamente para seus vizinhos, desejando ouro, escravos e terra. E começou a dar-se o nome de Kaldi-Kasdi, que quer dizer conquistadores. E assim guerreou, conquistou, escravizou e oprimiu. E como todas as nações que guerreiam devem morrer, a Caldeia morreu, pois a guerra, acima de todas as coisas, é a mais imunda, a mais abominável aos olhos de Deus, a mais odiosa, pois que destrói o que o santo criou em seu amor e degrada o homem ao nível da formiga sem pensamento, que obedece sem saber por que obedece e combate
sem saber por que combate. Pois, na verdade, na guerra, o homem se bate por coisa nenhuma. Olhou longamente para Lucano, que estava sério e meditativo. Depois, como se fosse ordenado, retirou um objeto de ouro que as vestes encobriam sob seu peito e manteve-o na palma da mão aberta. Olha, menino, e dize-me o que é isto. Lucano fixou os olhos no objeto que estava na mão de Keptá e estremeceu. É uma cruz, o sinal da infâmia, pois que nela os romanos executam os criminosos da mais baixa espécie. A cruz de ouro empalidecia na palma de Keptá, tornava-se branca e brilhante à luz da estrela. Parecia possuir uma incandescência própria. Isto é a luz do mundo, disse Keptá. Um dia saberás. Durante séculos, tantos que os homens os esqueceram, e eles estão recobertos de pó. Este sinal foi conhecido pelos Kalu pelo que é. Não te posso contar a significação dele, pois é proibido. Os Kalu usavam-no ao peito antes que os judeus fossem uma nação ou um povo, antes que o Egito tivesse um faraó, antes que a Grécia nascesse, antes que Rômulo e Remo tivessem sido amamentados por uma loba. Alguns dos sábios do Egito levantaram-na consigo da Caldeia para o seu país, sem conhecer seu significado. E ele pode ser visto nas pirâmides até hoje, sinal oculto, compreendido apenas pelos eleitos caldeus. Os sacerdotes da Grécia conheceram-no vagamente, embora sem o compreender, mas sob sua influência levantaram altares ao Deus desconhecido. Certa emoção sem nome agitou subitamente Lucano. Os olhos encheram-se de lágrimas. A cruz pareceu expandir-se na palma de Keptá. Lucano estendeu a mão e tocou-a com um dedo trêmulo, ficando imediatamente impregnado de uma sensação de indescritível doçura e amor. Olha, exclamou Keptá, e Lucano teve um sobressalto. Keptá apontava para o céu. A grande e adorável estrela movia-se para o lado do oriente, inflexivelmente, como que levando um propósito. Lucano ficou a olhar, tomado de respeito e temor. O brando tom rosado da aurora estendia-se sob ela, como um lago, e recebia-lhe os raios, tornando-se fulgurante. Keptá chorava. Os escolhidos foram escolhidos, disse baixinho. Estão a caminho. Eu não fui escolhido. Ficaram a olhar até que a estrela desceu lentamente, mergulhando no mar róseo da manhã, e perdeu-se para eles. E eles se sentiram desolados. Foi-se, lamentou Lucano. Não, respondeu Keptá, enxugando os olhos na manga. Jamais ela se perderá, jamais, até o fim dos tempos. Contemplou a cruz na palma de sua mão e pensou. E sobre isto escarrarão, e isto será ignorado, ridicularizado e blasfemado, mas nunca será esquecido, nunca explicado,
nunca desvanecido, apesar da violência das raças ainda por nascer, apesar da guerra, da morte, da agonia, do sangue e da treva e fogo dos últimos dias e da última e desvairada fúria dos homens. Voltou-se para Lucano e por um momento sentiu a inveja. Abençoado és tu, criança, disse consigo mesmo. E depois pensou, abençoado sou eu, que devo ensinar-te. Uma fria austeridade voltou ao rosto de Keptá. A aurora translúcida, cor de papoula, erguia-se por trás das grandes árvores e das palmeiras que farfalhavam a brisa matinal. Rúbria sofre da doença branca e jamais alcançará a idade adulta. Ouve, não chores tão alto e não te impressiones tanto. Por que choras? A vida não é coisa tão bela para a grande maioria. Nascemos obscuramente, vivemos obscuramente e morremos obscuramente. Mas o que te disse não deve ser contado ao tribuno Diodoro, para que seu coração não se despedace antes do tempo. Lucano cobriu o rosto com as mãos e Keptá, compassivo, sacudiu a cabeça. Para os jovens, a morte é impossível. A morte é o supremo e inacreditável horror. Olhou para o céu aperolado, onde a estrela estivera, e suspirou. Precisas dizer-me onde encontraste as ervas que suavizaram as dores da senhora Rúbria. Encontrei-as nos campos e à margem dos regatos, e sabia que elas eram boas, Keptá. A voz do menino era apenas um sussurro de medo. São boas. Precisas encontrar mais para mim, a fim de evitar-lhe sofrimento. E eu as secarei e reduzirei a pó para destilar-lhes a essência, pois são preciosas. Levantou, alto e distante, e Lucano levantou-se com ele. Já é manhã, disse Keptá. Tua mãe deve ter estado à tua procura. Vai, menino, e não fales do que te falei, porque se o fizeres, nada mais te ensinarei. E assim encerramos esse capítulo. Um capítulo que merece ser ouvido várias vezes, que contém muitos ensinamentos e muitas reflexões, não é? Quem prestou bem atenção vai concordar comigo. Aliás, todo esse livro vai ser assim. Todo esse livro vai ser assim. Bom, então, encerramos o vídeo e no próximo vídeo já passaremos para o próximo capítulo, tá bem? Espero contar com a presença de vocês, contar também com o seu like, com o seu comentário, contar com a divulgação do canal através de vocês. Quanta gente podia estar aqui usufruindo, né? Dessa leitura, desse conteúdo maravilhoso. Vamos ajudar nisso? Vamos chamar as pessoas? Tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com o meu abraço.